A paz do Senhor Jesus seja com todos os preciosos e queridos irmãos. Mais um dia que fez o Senhor, como diz as Escrituras. Esse é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e regozijemo-nos nele, diz a palavra de Deus. Então eu quero pedir a você que abra comigo sua Bíblia em Salmos capítulo 127. Abra comigo sua Bíblia, vamos começar o nosso culto desta manhã. Se ponha de pé, chame aqueles que ainda não chegaram em frente ao computador, frente ao celular, chame todos da sua casa, diga: começamos o culto, 9 horas a gente começa em ponto. Então fica de pé, chame seus familiares, reúna todos que você puder aí na sua casa e abra comigo sua Bíblia, Salmos capítulo 127. Vamos louvar a Deus, vamos adorar ao Senhor nesse dia. Salmo 127. Diz assim a palavra de Deus: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados, diz a Escritura, Ele o dá enquanto dormem. Então, enquanto você esteve dormindo, nós estivemos dormindo toda essa noite, diz a Bíblia que Deus nos alimentou, que Deus nos abençoou enquanto dormíamos. Verso 3. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Verso 5, terminando: feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Então esse é o texto que nós temos de leitura pública, de leitura inicial nesta manhã, nesse culto de louvor a Deus. Então eu gostaria que você agora fechasse sua Bíblia, deixasse sobre a sua poltrona, sobre a sua cadeira, sobre a mesa, deixe aí e deixe suas mãos livres. Vamos ter uma palavra de oração, vamos levantar a nossa voz em oração neste momento. Se você pode levantar as suas mãos, tivemos uma semana, mais uma semana de apreensão, mais uma semana de batalha, dias difíceis, mas até aqui a boa mão do Senhor esteve conosco, nos guardando e nos protegendo. Então levanta as suas mãos e deixa sair dos seus lábios uma palavra de gratidão, de honra ao nome do Senhor. Vamos agradecer a Deus nesse momento, preparando-nos para louvar e exaltar o nome do Senhor e ouvir sua santa palavra. Ó Deus e Pai Celestial, é no nome de Jesus que nós levantamos a nossa voz, juntamente com as nossas mãos, ó Deus e Pai, e abrindo o nosso coração, ó Deus, unindo a nossa vida diante do Teu altar e na Tua presença. Estamos aqui para Te adorar e dependemos do Senhor, precisamos do Senhor nos ajudando, nos auxiliando, ó Deus, nos conduzindo para termos um culto que agrade, que seja perfeito, ó Deus, ao Senhor, que agrade a Ti, que satisfaça o Teu coração, porque o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Ouve, ó Deus, a nossa adoração, ouve os nossos louvores nesta manhã, é a nossa oração. Em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Graças a Deus. Muito bem, querido, diga aí para quem está do seu lado: olha, vamos nos preparar, vamos louvar a Deus nesta manhã. Você já está com a sua mão livre e vamos juntos, desimpedidos, adorar a Deus de todo o nosso coração. Bom, irmãos, nós vamos fazer assim, hoje de manhã e à noite também, para que nós possamos adorar a Deus. Então segue alguns louvores que nós separamos aqui, editamos, que foram gravados, louvores gravados de cultos anteriores, não é agora, não foi feito isso agora, foi em cultos anteriores a todo o isolamento social, de cultos passados que nós temos gravado, e por isso você vai ver o Ministério de Louvor todo aqui organizado,
organizado, você vai ver, vai escutar vozes ao fundo, vai ver uma pessoa ou outra passando, mas não estamos aqui na igreja, nós estamos sozinhos, eu e o Thierry aqui, mas os louvores foram gravados. Então a gente está colocando assim para ficar um pouquinho melhor para os irmãos poderem louvar a Deus também com toda a força, tá bom? Então nós vamos passar esses hinos aí para você adorar a Deus com a sua família, hinos que foram gravados, e depois nós vamos retornar aqui para darmos continuidade à nossa escola bíblica nesta manhã. Então, fique aí, louve a Deus, participe do culto, do momento de adoração, e já já nós voltamos para dar continuidade ao culto. Deus te abençoe e que Deus seja louvado. Todos juntos declarem: a ti eu vou amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. A ti eu vou amar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me
o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor virará, sempre cuidará de mim. Nada terei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso correr e descansar em Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Nada terei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso correr e descansar em Deus. Nada terei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso correr e descansar em Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar me
Muito bem, meus irmãos, eu venho nesse momento, depois do tempo de adoração, espero que você tenha cantado, aberto seus lábios, seu coração para adorar a Deus, porque Ele merece. Espero que você tenha gostado desse programa que nós estamos fazendo diferente, né? Agora nos cultos de domingo também. E eu venho nesse momento agora dar continuidade com a igreja, com os irmãos, dizendo a você, pode se sentar, sente-se aí, ocupe o seu lugar e vamos dar continuidade e seguimento à nossa escola bíblica. Bom, meus irmãos, eu venho nesse momento e nós estamos pedindo muito mais a Deus, com muito mais intensidade e com muito mais força, pedindo ao Senhor que essa pandemia e esse isolamento termine e termine com segurança, né? Porque não adianta a gente terminar e os casos aumentarem mais do que já estão, né, aumentados. Então que Deus nos ajude, dê sabedoria às nossas autoridades, dê graça para eles, para que eles possam ter uma decisão que venha a ser satisfatória para todos e uma decisão debaixo de segurança, para que a população volte com a vida, com as atividades, mas que volte com segurança. Então, a minha palavra de introdução aqui para os irmãos neste culto é que nós possamos amar a Deus como diz a palavra. A Bíblia não diz que nós devemos amar a Deus de qualquer maneira. A Bíblia diz que nós devemos amar a Deus de todo o coração, com toda a força, com toda a nossa alma e de todo o nosso entendimento. Então, o que nós entendemos com esta petição de Deus, com esta declaração do Senhor de amor para com Ele? Que nós devemos colocar totalidade, que nós devemos colocar intensidade no amor a Deus. Não é um amor simples, é um amor total, é um amor com muita intensidade. Então, que você ame a Deus da forma que Deus está dizendo em sua santa palavra. E eu peço aos irmãos que me ajudem, orando pela igreja, orando pelos irmãos, colocando diante de Deus. Olha, todos esses dias eu tenho colocado esses quase 200 nomes, eu gasto um tempo de oração. Alguns nós temos os motivos, outros nós não temos o motivo, só temos os nomes, mas uma grande parte nós temos os motivos de oração. Então eu, no meu devocional diário, eu sempre gasto um tempo orando por esses pedidos de oração que chegou às nossas mãos. E eu peço ajuda para você que sabe que tem alguém em dificuldade, que tem alguém precisando de uma palavra de oração. Me ajude, ore por essa pessoa, gaste um tempo clamando a Deus para a gente poder ajudar os irmãos e as pessoas que estão em necessidade. Por exemplo, nós precisamos muito que você mantenha-se aceso, mantenha-se vivo, buscando e clamando a Deus. Então eu gostaria muito de pedir a você, de todo o meu coração, irmão, não se enfraqueça, não se desanime, não se desmotive, não se deixe abater por nada, mantenha a sua fé viva em Cristo Jesus, deixa Deus agir através de você e em você, ou melhor, em você e através de você, porque Deus quer trazer uma mensagem de esperança para a população, uma mensagem de esperança para as pessoas, e pessoas com as quais você lida. Você tem a oportunidade de não dar mais uma cooperação para o desânimo, mas cooperar para que ela se anime, para que ela se fortaleça, para que ela cresça, amadureça e seja abençoada. Então vamos ficar firmes, vamos amar a Deus como Ele diz em sua palavra, de forma total e intensa. Vamos amar o Senhor dessa forma. Amém, querido? Então, Deus abençoe muito sua vida. Eu quero dar seguimento aos nossos anúncios nessa oportunidade. Bom, logo mais nós vamos ter o nosso culto às 19 horas, domingo de manhã nós estamos fazendo, e agora à noite vamos ter o nosso culto, 19 horas, 10 para as 7, 6h50, você recebe uma notificação dizendo:
culto vai começar, a contagem regressiva. Então já fica ali, tem um louvor tocando e você já pode ficar ali pronto, se preparando. Não deixa para 7 horas se achegar, não. Já liga seu computador 10 minutos, liga seu celular, programe, se organize, pegue sua Bíblia, faça os contatos se você puder para lembrar, daqui a tantos minutos vai começar o culto, com as pessoas, passa as mensagens, e à noite nós temos uma palavra sobre família. Nós estamos gastando esse restante do mês de maio, orando nas quartas-feiras pela família e ministrando nos domingos à noite sobre família. Então hoje à noite nós vamos também ter uma palavra sobre família, e é importante, meus irmãos, eu tenho alguns dados para compartilhar com os irmãos nessa noite de domingo sobre família, bastante preocupante e bastante interessante para nós nos levantarmos e defendermos nossa casa, nossa família, nosso casamento. Então, 19 horas, nós vamos estar juntos para cultuar a Deus e falarmos sobre a família. Na quarta-feira, você já sabe, 18h30, a gente abre o grupo de avisos da igreja nessa última quarta-feira de maio. Nós vamos abrir o grupo de avisos da igreja às 18h30 e vamos fechar logo após o culto, como sempre viemos fazendo. Então nós vamos abrir para que você peça por alguém, faça seu pedido de oração pela sua família, pelas pessoas que você conhece que estão doentes. Não precisa repetir os nomes, tá bom? Não precisa colocar os nomes que você colocou na primeira, na segunda quarta-feira, nomes de pessoas diferentes. Se você não tiver ninguém, glória a Deus por isso, mas seus nomes vão estar aqui, os nomes que você colocou vão estar aqui, nós vamos levantar diante do Senhor nessa próxima quarta-feira. Então, se você tiver novos nomes, novos pedidos de oração, acrescente, nós vamos pegar os nomes novamente, vamos incluir o que nós já temos e vamos continuar orando, intercedendo, clamando a Deus e crendo que Deus vai operar um milagre. Então, quarta-feira é quarta-feira de oração e eu espero que você esteja comigo, ligado, convidando pessoas para estar conosco, juntos, cultuando a Deus nessa próxima quarta-feira. Tá bom, meus irmãos? Só lembrando o anúncio de domingo, de hoje à noite, voltando um pouquinho, eu quero pedir a você que nessa tarde, logo depois do culto, desse culto dessa manhã, que você pegue de novo o slide que nós temos no grupo de aviso e que temos nos ministérios, convidando para o culto da família, coloca no seu status, manda para alguém de novo, reforçando, porque isso vai fazer com que a pessoa lembre. Talvez você fez o convite no início da semana e nós já estamos no dia, então não custa nada você dar uma reforçada no anúncio para que ele possa estar. Você tem o slide, você pode colocar isso e trazer uma mensagem de bênção para a vida da pessoa, tá bom? Para o culto da noite. Para o culto de quarta-feira, da mesma forma, tem os slides, coloca lá. Tá ok? Bom, queridos, antes de nós ouvirmos a palavra de Deus, deixa eu orar pela sua vida financeira também, pedir a Deus que te abençoe nesse momento tão difícil. Eu louvo a Deus pela sua generosidade, eu louvo a Deus pelo seu carinho com a obra de Deus, irmãos tão carinhosos, entregando seus dízimos, depositando, fazendo transferência. Meus irmãos, eu louvo a Deus, eu tenho tido tanta experiência nesses 2 meses, nesse lado financeiro, com a fidelidade e a generosidade dos irmãos. Olha, louvado seja Deus. Então, continue nos ajudando, eu louvo a Deus, eu agradeço muito a você que tem dizimado, que tem contribuído com a causa do Senhor e o Senhor vai te recompensar, tá bom? Então feche seus olhos, recline sua cabeça, vamos orar e pedir a bênção de Deus. Senhor, é no nome de Jesus que nós nos levantamos neste momento para orar em favor da vida financeira do teu povo. Cada irmão, cada irmã, alguns empregados, outros desempregados, mas, ó Deus, numa totalidade, todos temos visto sua mão, seu sustento. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Até aqui o Senhor tem, ó Deus, cooperado conosco e abençoado nossa vida. E nós somos gratos ao Senhor
pelo milagre da provisão, da prosperidade, do sustento. Eu oro, ó Deus, para que aqueles que estão desempregados, irmãos, irmãs, amigos, amigas, que estão conosco nessa transmissão do culto. Eu oro para que o Senhor, meu Deus e meu Pai, estenda a sua mão e abra uma porta de emprego para aqueles que estão desempregados. Faça um milagre ainda essa semana, ó Deus, iniciando amanhã, que o Senhor possa estender a sua mão e abrir uma oportunidade de emprego. Aqueles que estão trabalhando, que o Senhor, ó Deus e Pai, mantenha-os trabalhando e empregados em o nome de Jesus. Obrigado por tudo, é a nossa oração, e que todo o povo de Deus diga amém. Muito bem, irmãos, muito bom estarmos juntos, e eu quero pedir agora que você fique de pé comigo, por favor, abra sua Bíblia num livro que não é muito comum de lermos, é o livro do profeta Miqueias. Eu espero você abrir, pode ficar tranquilo, nós temos tempo de você abrir. Miqueias é um profeta do Velho Testamento e que precisamos ouvir a mensagem que ele traz da parte de Deus. Então, abra comigo, eu não posso nem te ajudar com a página, mas ele fica bem no finalzinho do Velho Testamento. Se você for a Malaquias, vai voltando assim atrás e você chega logo perto, porque se eu falar que ele fica entre Jonas e Abacuque, não ajuda muito. Então, abre sua Bíblia aí comigo em Miqueias, eu espero que você abra. Se você puder ficar de pé, em reverência à palavra de Deus com a sua família, pede sua família para ficar de pé, pede seus filhos para ficarem também de pé aí, por favor, nesse momento. Miqueias, capítulo 6, nós vamos ler os 8 primeiros versos, vamos ler só a primeira seção do capítulo 6, tá? Miqueias, capítulo 6, verso 1 ao 8, ok? Acompanhe comigo, espero que você já tenha conseguido achar. Se não conseguiu, vai achando devagarinho, vai ouvindo aí, mas vai recebendo o contexto, ou melhor, o texto bíblico que nós estamos lendo. Miqueias, capítulo 6, a partir do verso 1, diz o seguinte: ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel entrará em juízos. Ou seja, controvérsia é debate. É uma opinião que Deus tem a respeito do seu povo, um debate, uma discussão que Deus está chamando o seu povo para participar. Então ele diz, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo e com Israel, entrará em juízo. Verso 3. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. É Deus perguntando, o que eu fiz com vocês, o que eu pedi a vocês que trouxe tanto enfado e cansaço a vocês? Me respondam. Aí Deus começa a falar, verso 4. Pois te fiz sair da terra do Egito e da casa da servidão, te remi e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Versos 6 e 7 é o povo tentando se justificar com as ponderações de Deus.
O povo tentando dizer para Deus, será que se eu der o sacrifício, até se eu der o meu filho, isso vai agradar a Deus? E aí no verso 8, Deus responde o que ele quer. Verso 8 diz, ele te declarou, ó homem, o que é bom. Então Deus tem o que é bom para nós. E ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Verso 8, o verso 8, na nova versão internacional, diz aqui a palavra pede é uma palavra substituída por requer. Então Deus pede, Deus requer, Deus exige. Então feche seus olhos, com a sua Bíblia aberta, feche seus olhos antes de você sentar e vamos orar. Senhor, traz ao nosso coração, nesta manhã, a revelação de sua santa palavra. Eu oro, ó Deus, para que não haja distração, para que não haja nada para atrapalhar o meu irmão e a minha irmã de ouvir sua palavra neste momento. Que todo barulho cesse, que todo incômodo, ó Deus, cesse e que o teu povo sente para ouvir a tua preciosa voz. Nesta manhã, usa os meus lábios, eu sou apenas um mensageiro imperfeito da mensagem perfeita de sua santa palavra. Fala através dos meus lábios, é a minha oração, em o nome de Jesus, e que todo o povo de Deus diga amém. Amém, queridos. Sente-se em paz, por favor, para você ouvir a palavra de Deus nesse momento. Muito bem, meus irmãos, eu quero nesta manhã, com os irmãos, tentar trazer ao seu coração um entendimento de talvez de um Deus que você, de uma face de Deus, de uma característica de Deus que talvez você não esteja muito habituado com ela. Né? Nós estamos mais habituados com a face de Deus, que Deus é amor, que Deus é misericórdia, que Deus é gracioso, que Deus é soberano, que Ele é maravilhoso. Nós estamos acostumados com todas essas faces de Deus e realmente Ele é. Não há nada contrário a isso. Porém, observando o texto de Miqueias, eu quero lhe apresentar também um Deus que exige do seu povo. Deus, Ele é um Deus que exige. Ele é um Deus que requer de nós o que nós podemos dar a Ele. E o que Ele requer não é nada pesado, não é nada pesaroso para nós, mas que Deus exige, Ele exige. Essa imagem de Deus precisa estar bem nítida dentro de nós, que Deus Ele requer coisas, que Ele pede coisas, que Ele exige coisas que nós precisamos atendê-la. Então vamos tentar conversar nesta manhã. Querido e amado povo de Deus, noiva de Cristo que está sendo preparada para se encontrar com o noivo, eu peço e clamo neste momento a Deus para que você dê ouvidos ao clamor do Espírito Santo neste momento. Nós não imaginaríamos que estaríamos terminando o primeiro semestre de 2020 nas condições que nós estamos. Nós estamos há uma semana de entrar já no final de um mês que vai terminar o primeiro semestre de 2020. Nas condições que nós estamos. Uma pandemia assolando as nações, matando pessoas, ameaçando a economia do país e mais, adoecendo as emoções de muitas pessoas. Porque as pessoas não estão só doentes do corpo,
As pessoas também estão doentes da alma, as pessoas estão apavoradas, as pessoas estão amedrontadas, estão tendo sentimentos que nunca tiveram em suas vidas, de medo, de pavor, de insegurança. E meus irmãos, como igreja de Cristo Jesus, já não é de hoje que o nosso Deus tem falado o que Ele pede, o que Ele requer, o que Ele exige do seu povo. E nós temos vivido como igreja da forma que nós queremos, muitas vezes dando a Deus o que nós achamos que Ele merece. Se você e eu pararmos um pouquinho para pensar, irmãos, a forma que nós temos servido a Deus como cristãos, um ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, uma grande parte desses anos que nós vivemos, nós ministramos a Deus e vivemos como cristãos, dando a Deus o que achamos que Ele merece e não o que Ele exige. Quantas vezes nós paramos para perguntar a Deus, Senhor, o que o Senhor quer? O que o Senhor exige que eu faça, que eu fale? O meu procedimento, o que o Senhor espera de mim? E muitas vezes a gente não faz isso. A gente simplesmente adotamos um formato de vida cristã e entregamos para Deus todos os dias. Ao final do dia entregamos, toma Deus, isso aqui é o que eu acho que o Senhor merece. E eu quero dizer a você uma coisa, nunca foi desta forma. Em toda a trajetória cristã, Deus não deixou o seu povo sem um conhecimento claro do que Ele exige do seu povo e exige de nós. Em toda a trajetória cristã, em toda a trajetória bíblica, Deus sempre mostrou ao seu povo o que Ele queria. O seu povo que não atendia. Você vê várias vezes o povo de Israel fazendo coisas que Deus disse para eles não fazerem. Nós temos vivido tentando dar a Deus o que julgamos que Ele merece. E agora nós estamos com uma urgência, já são mais de 60 dias, mais de 2 meses, tentando entender o que Deus exige de nós. E eu quero dizer uma coisa para você, toda exigência divina, tudo que Deus exige como Deus do seu povo é legítimo. Por que é legítimo, pastor? É legítimo porque Deus é o Senhor da nossa vida. Nós falamos sim para o Senhor. Nós falamos, Senhor, eu estou aqui, eu quero que o Senhor seja o meu Senhor. E Ele nos chamou também para ser o nosso Senhor. Ele é o Senhor das nossas vidas. E se Ele é o Senhor das nossas vidas, Ele pode exigir, Ele pode requerer, Ele pode pedir que façamos coisas. Porque, meus irmãos, esse evangelho que nós estamos vivendo hoje, ou temos vivido, é um evangelho diluído, é um evangelho sem compromisso firmado, é um evangelho adaptado para trazer benefícios, e esse evangelho não é o evangelho bíblico, não é o evangelho que Jesus deixou para nós. Repara comigo, e vem cá comigo, por favor, em Marcos, capítulo de número 8. Marcos, capítulo 8. Olha o que Jesus exige aqui do seu povo. Marcos, capítulo 8, verso 34. Texto bastante conhecido, que a Sociedade Bíblica colocou, que o discípulo de Jesus deve levar a sua cruz. Então, olha só o que diz aqui. Marcos, capítulo 8, verso 34 até o 38. Diz assim, então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes, se alguém quer vir após mim,
A si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por causa de mim e do Evangelho, salvá-la-á. Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que daria o homem em troca da sua alma? Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os seus santos. Então o que Jesus está dizendo aqui? Ele termina o verso 38 dizendo, se você se envergonhar das palavras dele, ele também vai se envergonhar de você. Que palavras é essa? A palavra que Jesus disse aqui no início. Tem que se negar, tem que tomar a sua cruz, segui-lo. Você não pode querer salvar a sua vida sem perder a sua vida. Você não pode ganhar o mundo e perder a sua alma. Então, esse evangelho que Jesus pregou não é o evangelho da moda. O que Jesus está falando aqui, ele está declarando para nós, meus irmãos, é o que ele espera dos seus servos. E o que Jesus espera dos seus servos é uma vida de compromisso com ele, com suas palavras, com seus ensinos, um compromisso dedicado em agradar a Deus, ao Senhor das nossas vidas. E via de regra, o que Jesus está dizendo aqui nesse pedacinho de Bíblia é exigindo de nós um compromisso sacrificial e não um compromisso para trazer benefícios. Hoje, o evangelho que se apresenta é um evangelho que vai trazer benefícios e não sacrifício. E o que Jesus disse aqui não é de benefícios, é de sacrifício e um compromisso sacrificial e não um compromisso só para trazer benefícios. Voltando lá a Miqueias, se você puder voltar comigo lá em Miqueias novamente, deixar a sua Bíblia mais uma vez aberta comigo. A época de Miqueias foi uma época muito importante para a nação de Israel. Por quê, pastor? Porque o livro do profeta Miqueias, Deus usa esse homem para profetizar em Judá, que fazia parte do Reino do Sul. E nessa época do profeta Miqueias, presta atenção na época que ele estava vivendo e presta atenção na época que nós estamos vivendo. A época do profeta Miqueias era uma época onde os ricos estavam se tornando mais ricos ainda, não à custa de trabalho, não à custa de investimento, mas à custa dos pobres. Os ricos se enriqueciam às custas dos pobres. E Miqueias via isso como um indício de uma estrutura social, mas uma estrutura social baseada na corrupção, que estava corrompida. E Miqueias olhava para isso e dizia assim, o povo de Deus devia ser diferente. Nesse momento aqui do profeta Miqueias, havia uma crescente insensibilidade para com os mais fracos e com os pobres. Olha só, Miqueias, você já está lá comigo? Capítulo 2, versículo 1 e 2. Diz assim, ai daqueles que no seu leito imaginam a iniquidade e maquinam o mal. À luz da alva o praticam porque o poder está em suas mãos. Se cobiçam campos, os arrebatam. Se casas, as tomam. Assim fazem violência a um homem e a sua casa, a uma pessoa e a sua herança. Ou seja, os ricos eram insensíveis aos mais fracos. Na época de Miqueias também existia uma falta de consideração às leis de Deus. Miqueias capítulo 6, versículo 10 e 12, diz assim o texto. Ainda há na casa do ímpio
os tesouros da impiedade e o detestável efa minguado. Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? É exatamente o que Salomão disse em Provérbios, que balança enganosa e 2 pesos e 2 medidas Deus abomina. Então, na época de Miqueias, não havia consideração com as leis de Deus. Os juízes, aqueles que estavam trabalhando com as leis, eles se envolveram em corrupção e subornos. Onde está isso, pastor? Miqueias capítulo 7, verso 2 e verso 3. Diz assim: pereceu da terra o piedoso, e não há entre os homens um que seja reto. Todos espreitam para derramarem sangue, cada um caça seu irmão com rede. Verso 3. As suas mãos estão para o mal e fazem diligentemente. O príncipe exige condenação, o juiz aceita suborno, o grande fala dos maus desejos da sua alma, e assim todos eles juntamente urdem a trama. Ou seja, os juízes, os legisladores daquela época se envolveram em conspirações, subornos e corrupções. Os líderes religiosos da época de Miqueias, eles estavam mais preocupados em obter lucro do que ensinar propriamente a palavra de Deus. Miqueias capítulo 3, verso 11. Miqueias capítulo 3, verso 11. Os seus cabeças dão as sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam ao Senhor dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Meu Deus, tenha misericórdia de nós. O que existia aqui na época de Miqueias? Existia uma separação entre adoração e vida prática, entre vida cristã e vida secular fora da igreja. Há pessoas que pensam assim: eu tenho que ser crente dentro da igreja, eu tenho que obedecer a Deus só dentro da igreja, fora da igreja eu tenho outra vida. Não há essa separação entre igreja e mundo. Não há essa separação, você é o mesmo, você tem que ser o mesmo Deus que te exige aqui na igreja é o mesmo Deus que te exige lá fora. Então, na época de Miqueias, existia todas essas coisas, mas Miqueias olhou para tudo isso e pôde contemplar que Deus queria algo extraordinário do seu povo. Mas o contexto de Miqueias ainda não termina. Mas ao terminar o contexto, 4 reis assírios invadiram a Palestina com seus exércitos durante o ministério de Miqueias, transformando Israel em uma província assíria. Israel foi dominada pelos assírios na época de Miqueias. E segundo Miqueias, a situação de Jerusalém que o povo de Israel estava vivendo era um ato de juízo de Deus. E uma oportunidade para que o próprio Deus pudesse atuar no meio do seu povo e em favor do seu povo. O povo estava cativo, dominado pela Síria, e Deus mostrando que era juízo por conta das práticas e das posturas e procedimentos do seu povo por não dar ouvidos à voz de Deus. E mesmo assim, na época de Miqueias, o povo de Deus não aprendeu a lição divina. O povo, na época de Miqueias, oscilava entre fé e apostasia. E por isso passou por várias crises. Miqueias pregou a um povo que há muito havia abandonado a fidelidade à aliança com Deus. Inclusive os reis, os juízes e os líderes religiosos da época de Miqueias. Os governadores mostravam a sua infidelidade. Então Miqueias profetiza a destruição de Judá e o exílio na Babilônia. E meus irmãos, nós não estamos distantes
da época do profeta Miqueias. Como povo de Deus, nós estamos vivendo dias parecidos com os dias do profeta Miqueias e de vários outros profetas, e temos que compreender o que devemos fazer para consertar os nossos atos e posturas diante do nosso bondoso e maravilhoso Deus. Esse tempo é um tempo de juízo, mas não é um juízo simples e puro. É um juízo que temos a oportunidade de nos arrependermos. Deus está trazendo juízo, como trouxe juízo para a época do profeta Miqueias, esperando do seu povo que se arrependesse, e Deus está trazendo juízo sobre nós, nesse século que nós estamos vivendo, esperando uma oportunidade, esperando que venhamos a enxergar a oportunidade de arrependimento. O que Deus disse lá quando o rei Salomão ergue o templo, e Deus disse: olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se converter, se arrepender, Deus iria agir. Então, é uma oportunidade de arrependimento. Mas, meus irmãos, o profeta Miqueias conseguiu enxergar que Deus estava interessado em restaurar o seu povo, em que Deus estava interessado em trazer de volta ao seu povo a ação dele no meio das pessoas. E eu acredito, meus irmãos, em um profundo desejo, intenção do soberano Deus em nos fazer compreender algo. Deus quer, neste momento da nação que nós estamos vivendo, Deus quer fazer com que venhamos a compreender algo. O quê? O que Deus quer nos fazer compreender? Deus quer nos fazer compreender que não podemos mais servir a Ele, ao Senhor, como pensamos que Ele merece, e sim como Ele exige, como Ele requer, como Ele pede, como Ele estabelece em sua santa palavra. Deus não vai mudar o que Ele disse que nós temos que fazer, nós que temos que mudar e fazer o que Deus pede. Deus quer que nós venhamos a servi-lo, não como nós achamos que Ele merece, mas como Ele quer, como Ele pede, como Ele exige. Temos que nos acostumar com essas palavras, meus irmãos. Isso não é uma imposição. Temos que nos acostumar com esses termos. Deus quer, Deus exige, Deus requer isso de mim. Você não pode dizer: o pastor requer, a igreja requer, a minha denominação exige isso. Isso não tem força espiritual. Nós temos que nos acostumar com esses termos. Deus quer. O relacionamento que Deus exige, espera de nós, não é um relacionamento na base da imposição, da tirania. O que é isso, esse relacionamento de imposição e de tirania? Esse é um relacionamento que diz para nós o seguinte: se eu não fizer como Deus exige, eu serei punido. O relacionamento que Deus espera que tenhamos com Ele não é na base da imposição, da tirania, para sermos livres de punição. O que Deus exige de nós é que nosso relacionamento com Ele seja na base do amor. Eu faço o que Deus exige porque eu o amo e o meu amor por Deus me faz querer sempre agradá-lo. É assim que Deus espera de nós. Olha só, você não precisa nem abrir a sua Bíblia, mas pelo menos ouça aí, para a gente ganhar um pouquinho de tempo, o que Deus disse em Deuteronômio capítulo 6. Deuteronômio capítulo 6, verso 4 a 9, diz assim: ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão e te serão por frontal entre os olhos.
e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Você iria colocar em todos os lugares que você pudesse da sua casa o quê? O Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. É mostrando para nós o que Deus está requerendo de nós, que o amor que nós temos por Ele nos leve a agradá-lo. Meus irmãos, Deus está ou se levantará em juízo, como você queira pensar. Eu acho que Deus está exercendo juízo. Eu acho que Deus ainda vai se levantar em juízo. Não importa, mas que Ele virá para julgar o mundo, Ele virá. E o povo de Deus será poupado, sim. Você será poupado, eu serei poupado, mas não é ponto final e acabou a história. Nós seremos poupados se houver já, agora, uma correção em entender e praticar, viver o que Deus exige de nós. O que é um arrependimento? O arrependimento é sentir que estávamos fazendo algo errado, ser convencidos pelo Espírito Santo do nosso erro e praticarmos o que Deus espera de nós. E eu quero dizer uma coisa bem popular para você, meu irmão: Deus tem boca. Você acredita que Deus tem boca? Deus tem boca. Deus fala. Mas a boca de Deus não é somente para confortar. A boca de Deus não é somente para pronunciar palavras de conforto e de consolo para nós. Mas a boca de Deus também é para dizer o que Ele quer que nós façamos. Por onde quer que nós andamos, que tipo de negócio nós estamos fazendo aí fora que está agradando ou está desagradando a Ele. Querido povo de Deus, nunca foi como nós pensamos que Deus merece. Sempre foi como Ele exige. Nós é que estávamos enganados. Nós é que pensávamos que Deus estava recebendo o que nós achávamos que Ele merecia. Sempre foi como Deus exige. Se não for como Ele exige, Ele não recebe. Isso é muito sério. O texto de Miqueias, meus irmãos, que nós lemos ali no capítulo 6, que nos serviu de base para nós conversarmos sobre isso, eu já estou terminando. O profeta Miqueias defende a causa de Deus. Ele chama os montes e os outeiros como testemunhas contra a infidelidade do povo de Deus à aliança que o povo havia feito com Deus. Miqueias capítulo 6, verso 1, você deixa aberto lá. Diz assim: ouvi agora o que diz o Senhor, levanta-te, defende a tua causa perante os montes e ouçam os outeiros a tua voz. Então Deus o profeta está sendo usado para defender a causa de Deus, chamando como testemunhas os montes e os outeiros, que nós quebramos a aliança com Deus, que nós rompemos a aliança que fizemos com Deus. Do verso 2 até o verso 5, eu não vou ler, mas você está aí, tem a oportunidade de ler. E o que Deus está mostrando do verso 2 ao verso 5 de Miqueias capítulo 6? Deus está fazendo com que o povo pudesse se lembrar dos seus atos de justiça para com o seu povo no passado. Deus libertou o povo, Deus deu a ele líderes confiáveis como Moisés e Josué. Deus havia frustrado os inimigos, a forma milagrosa como Deus conduziu o seu povo através do Rio Jordão, fazendo com que eles passassem pela segunda vez pelo meio do mar a pé enxuto, e o povo deveria recordar os atos de justiça de Deus. Deus só fez o bem para o povo, Deus só fez o bem para nós, só faz o bem para nós. E nós deveríamos nos lembrar que servimos a um Deus que fez tudo em nosso favor. Verso 6 a verso 7, diz assim o texto: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante Ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito
Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. O povo estava não ponderando, o povo estava reclamando. O povo não estava dizendo somente palavras, o povo estava reclamando que as exigências de Deus eram exageradas, que o que Deus queria deles era um exagero. Deus querer que o povo compreenda que eles romperam a aliança, isso é exagerado. Deus querer que o povo se lembrasse dos seus atos de justiça para com eles, isso era uma exigência, isso era um exagero. O povo estava dizendo, nada do que eu fizer vai agradar a Deus. É como aquela questão que às vezes há entre marido e mulher, que há um probleminha entre namorado e namorada, noivo e noiva, marido e esposa. Nada que eu fizer te agrada. Eu não consigo te agradar em nada. Era como o povo estava dizendo para Deus, eu não consigo te agradar em nada. Mas aí Deus estava exigindo do seu povo. E não era uma exigência exagerada. Meus irmãos, é exagero Deus exigir adoração proveniente dos seus feitos para com o seu povo. É exagero Deus dizer que você deve adorá-lo. É exagero Deus pedir de nós amor a Ele de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. É exagero isso, irmão. É exagero Deus dizer para nós, Ele nos pega sujo, cheio de lama do pecado, do envolvimento com o mundo. Deus pega a gente, limpa a gente, transforma a gente, coloca roupa nova e depois no outro passo nosso a gente volta a se contaminar. É exigência Deus dizer para nós, olha, quem quer ser amigo do mundo vai ser meu inimigo. É exigência Deus exigir isso, é exagero, melhor dizendo, Deus exigir isso do seu povo. O Deus que disse para nós, vocês são povo de propriedade exclusiva minha. É exagero Deus exigir exclusividade nossa em servi-lo? O povo estava dizendo, nem se eu trouxer ofertas queimadas, fizer sacrifícios, oferecer meu filho único, vai satisfazer as exigências de Deus. Assim hoje muitas pessoas estão vivendo uma vida cristã, dizendo e proferindo que o que Deus exige é muito difícil de entender. E eu quero dizer uma coisa para você, se você pensa que as exigências de Deus são difíceis de entender, sabe por quê? Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, estou terminando, vou terminar agora. Gálatas capítulo 5. Versículo 16 e 18, a 18, Gálatas capítulo 5, já cheguei lá. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. O que Deus está dizendo aqui? Sabe por que existe confusão em entender que as exigências de Deus não são pesadas, não são exageradas? Sabe por que existe esse conflito dentro de nós, na nossa mente, no nosso coração? Porque o povo de Deus insiste em andar na carne. Mesmo dentro do reino de Deus, quer andar na carne. Não há como, se você está no reino de Deus, tem que parar de viver na carne. Carne e espírito são opostos entre si, são modos de vidas opostos, diferentes. Não tem como um cristão viver com os dois modos. Carne e espírito não tem como viver junto. Por isso que existe confusão. A gente pensa, é muito pesado. O que Deus está exigindo de mim é muito pesado. Eu prefiro entender que Deus é amor, que Deus é misericórdia, mas Ele exige do seu povo.
Devemos viver no Espírito. Se você viver no Espírito, você vai enxergar que as exigências de Deus são perfeitamente cumpridas com amor e não na base da tirania e da força de um poder que Deus não está colocando sobre nós. O verso 8 de Miqueias que nós lemos, eu termino dizendo que o povo de Deus sabe. Deus falou aqui, Ele te declarou, ó homem, o que é bom. Então as exigências de Deus são boas. Deus estava dizendo para eles o seguinte, eu não estou interessado na oferta, eu estou interessado no ofertante. O caráter e o comportamento do ofertante importa mais para Deus do que qualquer oferta que Ele possa trazer. Deus está interessado em você, não na sua oferta. O que adianta você trazer um monte de oferta, mas seu coração está longe de Deus? É melhor que você venha com um pouquinho de oferta, mas com um coração cheio para se apresentar diante de Deus, dizer, Senhor, estou aqui para te obedecer. O que Deus requer do homem? Aqui, segundo Miqueias, 3 coisas, não 5, não 20, não 500 coisas, 3 coisas. Deus disse, vocês devem praticar a justiça. E que justiça é essa? É a justiça segundo os padrões de Deus e não dos homens. Deus disse, vocês devem amar a misericórdia, tratar as pessoas com amor, tratar as pessoas com respeito, com misericórdia, perdoando as ofensas, para que você seja perdoado. E por último, Deus disse, vocês devem andar humildemente com o teu Deus. Deus como nosso companheiro, como Noé foi um homem que andou com Deus. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, verso 9, que Noé era homem justo, íntegro e andava com Deus. O que é andar com Deus? Andar com Deus é moldar a sua vida conforme a vontade de Deus e não sua. Eu termino dizendo que devemos aproveitar o tempo e procurar saber o que Deus exige de você. Que você se apresse em fazer agora, já, como cristão. E você que não entregou a sua vida a Cristo, talvez nessa manhã nós tenhamos alguém nos assistindo que ainda não entregou sua vida a Cristo e diz assim, pastor, isso aí é pesado, não consigo não. O que você precisa? Você precisa aceitar Jesus. Você precisa entender que Jesus morreu por você e que Ele quer perdoar os seus pecados, quer lavar você e você vai compreender todas as exigências de Deus não serão exageradas para a sua vida. O que Deus quer é que você afaste-se do pecado e entregue sua vida para Ele. Então fica de pé aí na sua casa e vamos orar. Vamos terminar nesse momento o nosso estudo bíblico desta manhã. Senhor, eu quero te agradecer. Que essa palavra toque mente e coração de todos aqueles que a ouviram e que assistiram o culto desta manhã. Toque crentes, toque não crentes, transforme crentes e não crentes. Aqueles que já entregaram sua vida para Jesus, que sigam aquilo que o Senhor requer e exige e que entenda que não é exagerado. Aqueles que ainda não entregaram sua vida para Jesus, que nessa manhã o faça, entregue sua vida, entrega seus caminhos ao Senhor e o mais Ele vai fazer. Ajuda, Senhor, a encontrar salvação, aquele que está perdido, sem esperança nesse mundo. Eu oro pedindo a Tua bênção em o nome de Jesus e que todo o povo de Deus diga amém.
Glória a Deus. Meus irmãos, que bom estarmos juntos. Espero que você tenha compreendido essa palavra. E nós vamos terminar o nosso culto nesta manhã. Eu vou liberar você para ter uma tarde com a sua família, um bom almoço. E não se esqueça, 18h50 você vai receber a notificação. Faça seus contatos recentes agora para o culto da noite. E vamos voltar às 19 horas, louvando a Deus e ouvindo a palavra de Deus sobre família. Convide as pessoas o máximo que você puder para estarmos juntos hoje à noite, louvando, adorando e ouvindo a palavra de Deus. Deus te abençoe, uma excelente tarde, até a noite. Fique na paz.